Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesta manhã? Quantos estão alegres nesta manhã? A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor também traz alegria no nosso coração e aformoseia o nosso rosto. Você, quando está cheio de alegria, cheio de Deus, tudo muda dentro de você. O mundo pode estar sendo abalado, as estruturas da terra sendo estremecidas, mas você permanece firme. Porque você sabe em quem está a tua confiança. Sua confiança está em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero conhecer alguém que nos visita nesta manhã pela primeira ou segunda vez. Se temos alguém, por favor, se coloque de pé. Temos aqui uma visitante. Quero dizer a você, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Estamos felizes por recebê-la aqui. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Eu sei que com essas restrições não está proibido dar abraço, mas é prudente a gente, também cumprir com as determinações e orientações que estão sendo dadas, mas sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Amém? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Oh glória! Oh glória! Essa é a marca viva de Deus, é o amor. Então nós temos que amar com o amor de Deus. Abra comigo o livro do profeta Oséias, capítulo 11. Oséias 11. Amém? Oséias 11, a partir do versículo 1. Quando Israel ainda era jovem, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim. O meu povo sacrificava aos balaíns e queimava incenso às imagens de escultura. No entanto, eu ensinei os filhos de Efraim a caminhar e o tomei pelos meus braços. Mas eles não reconheceram que eu os curava. Eu os atraía a mim com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como aquele que alivia o jugo de suas queixadas, e os alimentava com ternura. Só até aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tão grande amor, Senhor. Porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca se afastou de nós. Na verdade, fomos nós que nos afastamos de Ti. Por isso, mais uma vez, fala conosco, nos atraia,
com esses laços de amor. Para o louvor da tua própria glória, nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode tomar assento. O texto começa dizendo: quando Israel ainda era menino, era jovem, eu o amei. Ponto e vírgula. Aí depois tem: e do Egito chamei o meu filho. Esse texto já nos revela, queridos, desde os dias de Jacó e José até Moisés, do Êxodo, quando Israel ainda escravo por 430 anos, Deus o chamou, Deus ouviu o clamor do seu povo, assim como ouviu o clamor daquele menino que, quando se apresentou debaixo de um arbusto, Ismael, a sua mãe Agar estava já desesperada porque não via mais saída. Em pleno deserto havia acabado a água. E ele, quando se aproxima do arbusto, de uma árvore, ele clama. E Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino. E abriu os olhos de Agar. E de repente, Agar se deparou diante de uma fonte de águas. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque apesar de Ismael não ser o filho da promessa, mas Deus também o amou. Deus falou para Abraão, quando preocupado, porque também era filho, Deus disse para Abraão: Abraão, não se preocupe não, faça o que sua esposa Sara te disse, porque verdadeiramente o filho da escrava não herdará com o filho da promessa, mas eu vou abençoá-lo, eu farei dele uma grande nação, por causa de ti, Abraão, da aliança que eu tenho contigo, e ele é, aleluia, herança de Abraão. Então é promessa de Deus também. E eu vou abençoá-lo, eu vou fazer dele uma grande nação. Aí Abraão despediu ele e a mãe com um embornal de pão. Na roça se fala embornal, né? Naqueles tempos. Um bocado de pão. Ele embalou e era a comida. E uma moringa de água. E eles foram pelo deserto. Irmão, deserto sem água é morte. E acabou a água. E ela entrou em desespero. Não muito por causa dela, mas por causa do filho. Porque alguém que vê o filho morrendo, morre duas vezes. Então ela sentiu a dor da morte. Só que ela despediu o menino a um tiro de pedra. E ele foi para debaixo de uma árvore. E lá debaixo dessa árvore, enquanto ela chorava, ele clamava. E Deus ouviu o clamor do menino. Irmãos, abrindo os olhos da revelação, a gente observa que a árvore aqui é Cristo. E quando este, mesmo não sendo da promessa, porque nós não éramos filhos da promessa, nós éramos estranhos à aliança da promessa. Mas quando Deus ouviu o clamor dos que não eram da promessa, aleluia,
ele se aproximou uma árvore, debaixo da árvore. A árvore é Cristo, irmão. Significa que quando o pecador, quando o perdido se aproxima de Cristo, debaixo da cobertura da sua árvore, Deus ouve o seu clamor. Muitas vezes a gente fica olhando para os filhos que não são hoje da promessa espiritual, que são estranhos também à aliança, porque hoje nós somos da aliança por causa de Abraão em Cristo, mas existe uma promessa sobre aqueles que ainda não estão debaixo, porque a palavra diz, irmãos, que a promessa de Deus são para aqueles que hoje já desfrutam, mas para aqueles que ainda hão de vir. Você não entendeu. A promessa do Espírito Santo não é somente para aqueles que já foram à primeira igreja, não é para a segunda igreja que encontra-se aqui na terra em posição, mas também para a terceira igreja, aquela que está fora do aprisco. E Deus ouviu o clamor do menino. E Deus se revelou na necessidade deles, no momento do desespero, como uma fonte. Apareceu uma fonte diante dos olhos. Aquela fonte não estava ali. Ou talvez a fonte já estava ali. Melhor, a fonte já estava ali. Deus só fez abrir os olhos de Agar. E significa, queridos, que vai chegar um dia que este povo, os filhos de Ismael, os ismaelitas, por causa de Abraão, eles hoje estão sendo usados pelo inimigo. Muitos de nós às vezes desejamos não o bem deles, mas eles são filhos da promessa. Um dia Deus vai colocá-los em desespero, porque esta visão é uma visão profética, aleluia, para dias futuros, e Deus vai colocá-los diante de uma situação onde eles vão entrar em desespero. Agar aqui, aleluia, é a mãe de Ismael, digamos, Agar aqui é a mãe espiritual, é a que dá cobertura a Ismael. E Deus vai abrir os olhos dela, por causa do clamor do filho. E os seus olhos vão se abrir, e no lugar do desespero vai vir, aleluia, uma fonte. E Jesus vai se revelar a eles como a fonte de águas vivas, porque aquele que tem sede, aleluia, vem a mim, diz o Senhor, e bebam, e rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Aqui nós temos